Bom dia, meus queridos. Então, para mais uma aulinha, hoje vai ser uma das aulinhas mais complicadas, tá? O assunto de hoje é um pouquinho mais complicado que os demais, né? Mas todos os assuntos da física são fáceis, né? São extremamente simples, né? Como vocês sabem, que na física tudo é simples, né? Por isso que eu estudei física, né? Porque era a matéria mais fácil que tinha. Então, vai ser bem de boa. Tirando as brincadeiras à parte, mas hoje a aula vai ser, vamos continuar falando sobre termodinâmica, mas vamos fazer uma interpretação diferente da termodinâmica, né? Vamos analisar como que esses gases se comportam, né? Como que eles se comportam de maneira cinética, como que as partículas se movimentam nesse gás, tá? Então, preparei aqui a apresentação para vocês. Vou pedir para apresentar aqui. Iniciar a apresentação dos slides do começo. Então, modelo molecular de um gás. Então, o que a gente vai estudar é como que essas partículas se movimentam, né? Como que a gente consegue calcular a velocidade dessas partículas. Qual que é a relação entre velocidade e temperatura, entre energia cinética e temperatura, a pressão com a velocidade. Então, essas relações que a gente vai estudar hoje, como que elas acontecem. A gente sabe que dentro de um gás, né, é formado por inúmeras partículas com diversas velocidades. É isso que a gente vai analisar hoje, tá? Então, por isso que é o modelo molecular de um gás, né? Como que essas moléculas se comportam dentro de um gás. A gente viu na aula passada, esse slide é igualzinho, que eu fui não na aula passada, na aula retrasada, tá? Esse slide é o mesmo, só copiei, tá? A equação de Clapeyron, né, que ela relaciona as variáveis do estado, né, que são a pressão, o volume e a temperatura, tá? Então, relaciona as três variáveis de estado. Onde o Nzinho aqui é o número de mols, que é a quantidade de matéria que tem lá dentro, uma maneira de contar essa quantidade de matéria que tem lá dentro, tá? E o R, tá? É a constante universal dos gases ideais, né, que pode ser dado por esses dois valores, que é o mesmo valor, só que muda as unidades. Então, se tiver em Pascal e o volume metro cúbico, né, a pressão em Pascal e o volume metro cúbico, a gente usa essa aqui. Se a pressão tiver em atm e o volume em litros, a gente usa essa aqui, tá? Então, é a única diferença entre essas duas equações. Mas a gente pode escrever essa equação de Clapeyron um pouquinho diferente. A gente pode escrever essa equação de Clapeyron dessa maneira aqui, ó, né, que também relaciona as equações de estado, né, PV e a temperatura, né, pressão, volume e a temperatura, tá? Só que agora, ao invés de usar o número de mols, a gente vai usar o número total de moléculas. Tá? Então, quantas moléculas tem lá? E esse número, quando a gente fala de gás, é absolutamente grande, né? Vocês já, como que fazem química, né? Se a aula fosse do pessoal de informática, já seria um pouco diferente, porque teria que mostrar. Então, essa parte toda do número de Avogadro, toda essa parte eu acabo não passando, porque vocês acabam já vendo lá na química. Então, por isso que eu já pulei direto para a equação em si, tá? Então, não esqueçam que esse número aqui é o número de moléculas, que é extremamente grande, já não é mais o número de mols, por isso que o N maiúsculo aqui é o número de moléculas. E esse KB aqui, ó, é a constante de Boltzmann, que vale 1,38 vezes 10 na menos 23 Joule por Kelvin. Nesse caso aqui, ó, não esqueçam que a temperatura é sempre em Kelvin, e aqui nesse caso, como é Joule, a pressão tem que estar em Pascal, e o volume em metros cúbicos, tá? Então, é uma outra maneira de escrever a equação de Clapeyron. Estou escrevendo para que a gente vai usar esse número total de moléculas. Tá? É isso que vai ser muito importante para nós hoje, é o número total de moléculas que vão ter dentro desse gás. Ok? Então, vamos lá. Então, já relacionamos as três equações as três variáveis de estado com o número de moléculas. Agora a gente vai, sim, na aula de hoje, né? Isso aí era um resumo, mas não se preocupe, a aula de hoje é 4 slides. Então, aquilo só foi um resumo que a gente viu, porque a gente precisa daquele conhecimento para entrar agora na teoria cinética dos gases. Então, antes de começar a estudar essa teoria cinética dos gases,
tem essas suposições que as partículas, né, desses gases têm que ter. Essas suposições são muito próximas, tá? As suposições lá para o gás ideal que a gente já viu lá atrás, tá? Vou ler elas e vou explicar elas, tá? Para vocês entenderem o que é essas suposições aí. Primeira, o gás é formado por moléculas que se encontram em movimento desordenado e permanente, ou seja, cada partícula, né, desse gás, cada molécula desse gás, ele vai ter uma velocidade, que essa velocidade vai ter direção, sentido e valor, né, módulo, diferente uma da outra. Cada molécula tem a sua direção, né, cada molécula vai ter sua velocidade, vai ter sua direção, seu sentido e seu valor respectivo, ou seja, as moléculas elas não vão ter todas a mesma velocidade, com a mesma direção, o mesmo sentido. Cada uma vai estar indo para uma direção completamente diferente uma da outra, tá? Vai ser uma bagunça total e o valor da velocidade, cada uma vai ter um valor de velocidade, tá? Então, é isso que quer dizer essa primeira suposição aqui. A segunda suposição agora, cada molécula do gás interage com as outras somente por meio de colisões, forças normais de contato, ou seja, não tem forças gravitacionais ali dentro, não tem forças elétricas, forças magnéticas, a única força que tem, a único contato entre eles vai ser com força de contato, vai ser porrada mesmo, uma vai bater na outra e vai sair cada uma na sua direção, ok? Então, aqui é só para mostrar que cada uma vai ter a sua velocidade, né? Só devido à colisão uma com a outra, não porque tem aqui a força gravitacional é maior ou aqui a força elétrica é maior, não. Cada uma vai ter a sua velocidade só por contato uma com a outra, tá? Terceira suposição. Todas as colisões entre as moléculas e as paredes do recipiente que contém o gás são perfeitamente elásticas, ou seja, não perde energia cinética, tá? Então, elas não perdem energia cinética quando batem uma com a outra ou com as paredes do gás. A energia cinética se mantém constante, né? Na verdade, ela não perde nem energia cinética nem quantidade de movimento, né? Ou seja, a velocidade dela, quando bate, vamos dizer que ela está indo contra a parede, joga uma bola de tênis contra a parede, uma velocidade de 20 metros por segundo, essa bola de tênis vai bater na parede e vai voltar com uma velocidade de 20 metros por segundo, tá? Casos, claro, se a colisão for totalmente elástica. E lá nesse recipiente aí, as colisões são totalmente elásticas, ou seja, a partícula vai bater e vai voltar com a mesma velocidade. Ok? Outra coisa que eu esqueci de falar aqui dessa suposição 2 aqui, ó, é que a única energia que a gente vai ter aqui é a energia cinética, tá? Então, por isso que é importante, né, falar que tem energia cinética, não vai ter energia gravitacional, a energia potencial gravitacional ou energia potencial elástica. A única aqui é a energia potencial cinética. E as moléculas, e a quarta, última aqui, ó, as moléculas são infinitamente pequenas, a maior parte do volume ocupado por um gás é espaço vazio, ou seja, elas vão poder se movimentar bastante, elas não vão ficar vibrando uma do ladinho da outra, batendo só naquele espacinho, elas vão se movimentar por todo o recipiente, porque elas têm um livre caminho médio muito grande, ou seja, elas conseguem percorrer um grande espaço até bater em outra molécula. Tá? Então, ela consegue percorrer praticamente todo o volume do gás. Ok? Professor, não entendi nada disso aí. Claro, ficar lento aí é complicado. Mas, como eu sou uma pessoa boa, eu já deixei aqui para a gente entender. Opa, não é aqui, é aqui. Então, eu deixei duas simulações. Tá? Então, essa aqui a gente já viu, tá? Vou botar um pouquinho de partículas aqui dentro. Tá? Então, aqui as partículas estão viajando e estão uma colidindo com a outra. Tá? Professor, mas o que tem isso com energia cinética? Se vocês virem aqui, ó, esse aqui é um outro laboratório, tá? Também do PET Colorado. Esse aqui é um laboratório de colisões. Vou botar aqui essas partículas bem pequenas.
Já coloquei o máximo que eu consigo colocar, 0,1%, 0,1 de massa aqui, ó. Então, se vocês observarem aqui, ó, as moléculas estão indo um para o lado do outro. Eu vou tirar esses vetores de velocidade aqui, ó, para vocês entenderem. Tá? Então, a primeira suposição, eu falei que elas não dependem uma da outra, né? Cada uma tem a sua velocidade e seu sentido. Então, aqui, ó, eu vou botar as velocidades. Pode ver aqui, a 4 está com uma velocidade bem pequena, agora aumentou. A 5 está com uma velocidade pequena. Quando uma partícula bater nela, ó, a velocidade vai aumentar. Agora a 5 se tornou com uma velocidade muito grandona. Então, a velocidade, como elas ficam batendo uma na outra, essas velocidades ficam trocando de forma muito constante, né? Ficam trocando uma pela outra diretamente, tá? Então, por isso que eu falo, a primeira suposição fala que cada partícula tem sua velocidade, né? A direção e o sentido da velocidade e o valor dela, indiferente uma da outra. Cada uma tem a sua e pronto, ok? A segunda, a, a segunda suposição que a gente falou ali fala que não tem forças gravitacionais, forças elétricas aqui, só o único contato que elas vão ter é o contato do choque entre elas, tá? Então aqui, ó, elas estão apenas com um choque entre elas, tá? Então o único contato que elas têm é quando uma bate na outra, ok? Então, o único tipo de energia que ela tem é a energia cinética, que eu botei aqui, ó. Tá? Agora eu botei para esses vetores que significam a energia cinética de cada uma partícula dessa, tá? A outra suposição é que quando bate aqui, a colisão é completamente elástica. Pode ver que elas batem e voltam com o módulo da velocidade é igual, né? A direção e o sentido muda, claro, mas o módulo da velocidade é o mesmo, né? Então não tem perda da energia cinética aqui, ó. Se vocês observar, agora vamos escolher uma aqui. A 4, ó, ela bate, mas a energia cinética dela continua igual quando ela bate na parede. Tá? Ela só troca quando bate uma com a outra, mas na parede não tem perda de energia cinética. Tá? Por isso que a gente fala que a colisão é completamente elástica. Se ela não fosse completamente elástica, vocês estão observando aqui no cantinho onde eu estou com a mãozinha aqui, ó, tem a elasticidade. Se eu tirar, ó, o que acontece? Quando elas baterem nas paredes, ó, elas vão parar, ó. Daí essa parou, 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 e aqui parou, tá? Então, isso acontece elas com moléculas do parar, mas isso não acontece na prática, porque a colisão é completamente elástica, tá? Deixa eu só... Não botei velocidade de novo, completamente elástica, elas vão começar a se movimentar também, né? Quando bater em todas elas vão começar a se movimentar. Ok? Então, essas aí são as suposições, é isso que acontece. E isso aqui, ó, como eu falei, ó, o laboratório de colisões, é para estudar como que uma colisão acontece quando uma partícula bate na outra. Se vocês observarem, é a mesma coisa que acontece nesse laboratório aqui, ó, dos gases, tá? Então, é a mesma coisa. Então, uma coisa muito importante para vocês entenderem, tá? É que a velocidade dessas partículas aqui dentro, tá? Estão diretamente relacionados com quem? Com a temperatura. Conforme eu aumento a temperatura, mais rápido essas partículas vão viajar. Então, estão observando aqui, ó, a temperatura está em 300 Kelvin. Eu vou aumentar aqui de forma uma variação bem grande de temperatura para que vocês consigam ver como que essa velocidade vai variando, tá? Ó, estou aumentando a temperatura, está cada vez mais rápido as partículas.
Tá bom. Então, aumentei muito a temperatura, tá? Olha como elas estão rápidas. Então, conforme eu aumento a temperatura, mais rápido essas partículas vão aumentando. Se elas vão aumentando, a velocidade delas aumenta, elas acabam batendo mais nessa parede. Como elas batem mais na parede, o que acontece? Aumenta a pressão. Tá? Então, é essa relação que eu quero que vocês entendam hoje, tá? É como que temperatura, velocidade e pressão estão intimamente ligadas entre si, tá? Até se eu consigo contar o número de colisões com a parede, contador de colisões. Ó, em 10 picosegundos, ó, o número de colisões que vai estar com essa temperatura, 8.567, né, que corresponde a uma pressão de 106 atm. Vou contar aqui o número de colisões. Então, deu 137 colisões, né, com a parede nessa temperatura. Agora eu vou diminuir de novo a temperatura lá para 300 Kelvin. Temperatura bem baixa. Ó, já viram que a velocidade está diminuindo bem. Tá bom. Agora eu vou contar o número de colisões. Ou seja, na outro caso, com aquela temperatura de quase 9.000 Kelvin, deu 137 colisões. Agora, com uma temperatura de 291 Kelvin, deu 19 colisões, tá? Então, a pressão está intimamente ligada com esse número de colisões que a gente está encontrando aí, vai ter contra as paredes, ok? Então, basicamente, já até adiantei um pouquinho do slide, o próximo slide, né? Que vai falar o quê? Né, da interpretação cinética da pressão. Tá? Como eu falei para vocês, né, a pressão exercida de um gás resulta das inúmeras colisões das partículas desse gás, né, com as paredes do recipiente. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade, mais colisões eu vou ter dessas partículas com o recipiente. Caso contrário, ou seja, menor a temperatura, menor a velocidade, menos colisões, menor a pressão desse gás dentro desse recipiente, tá? Mas eu consigo calcular essa pressão, eu consigo relacionar a pressão com a velocidade média, tá? Agora eu só quero que vocês entendam um pouquinho dessa velocidade média, tá? Essa velocidade média é uma distribuição de velocidades, ou seja, eu faço a média da velocidade de todas aquelas partículas que tem lá dentro, tá? Eu não consigo calcular a velocidade de cada partícula, mas eu consigo calcular a velocidade média das partículas ao todo, ok? Então, né, se vocês observarem, tem um tracinho em cima aqui, ó, da nossa equação, esse tracinho, né, significa que é a média, tá? Então, é a velocidade média dessas partículas, ok? Então, eu consigo relacionar a pressão com a velocidade média, tá? Então, só para a gente entender o que é essa fórmula aqui, ó. O P é a pressão, né, que vai ser igual ao N, que é o número de partículas, né? Claro, quanto mais partículas eu tenho lá dentro do gás, mais colisões eu vou ter com a parede, maior vai ser a pressão, por isso que está em cima. A massa também está em cima porque, claro, se uma partícula for mais pesada, o momento dela, a quantidade de movimento é maior. Então, a pressão que ela vai fazer sobre a parede é maior. Por isso que a massa das partículas também aumenta. Mas não esqueça que essa massa aqui, ó, é muito, muito, muito pequena. Tá? E a velocidade, claro, como eu falei, quanto maior a temperatura, maior a velocidade, maior vai ser a pressão, tá? Então, por isso que a velocidade está aqui, ó. E esse V grandão aqui, pessoal, é o volume. Então, se eu tiver um volume maior, a partícula ela vai ter que correr um espaço maior para conseguir bater nessa parede, né? Então, se vocês observarem, tá? Se eu deixar aqui, ó, bem pequenininho, as partículas vão percorrer um espaço muito menor para conseguir bater de uma parede na outra. Agora, se eu deixar o espaço grandão, elas vão demorar muito. Então, o número de colisões também vai ser menor.
Então, nesse caso, teu 19, vou fazer aqui bem pequenininho. Vai estar quantas? Ó, o número de colisões vai ser muito maior, teu 53. Tá? Por quê? Porque o volume é menor. Então, quando menor o volume, maior vai ser a pressão. Quanto maior o volume, menor vai ser a pressão. Ok? Então, por isso que o volume está aqui embaixo. Tá? Esse 3 tem a ver com os graus de liberdade dessas partículas. Tá? Então, esse V aqui é a velocidade é o modo da velocidade total nas 3 direções, tá? E esse 3 tem a ver com isso aí, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes, porque a prova dessa equação leva um tempinho maior, então não vou provar ela para vocês, mas acredite em mim que para calcular a pressão, eu posso usar essa equação aqui, ó, que eu estou relacionando a pressão com a velocidade média dessas partículas, ok? E a próxima interpretação que nós temos é a interpretação cinética da temperatura, que vai relacionar a energia cinética, que é a energia do movimento, né, que depende da velocidade, com a temperatura. Tá? Se você. Eu vou aproveitar aqui, ó, eu esqueci. Eu posso. A energia cinética, né, para vocês não esquecerem, é dada pela massa vezes. Barra aqui, só vou copiar aqui, ó, para vocês não esquecerem, massa vezes a velocidade ao quadrado. É que o celular tá, desculpa aí que eu estou me movimentando, né? É que o celular tá na frente. Tá. Só ficou esquisito aqui, ó, tá? Mas eu só copiei aqui, ó, porque a energia cinética, né, como a gente viu lá no primeiro ano do ensino médio, vocês viram comigo, eu sei que vocês viram, né, que a energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, tá? Aqui esse tracinho aqui não é menos 2, não, é o mesmo tracinho aqui da energia cinética e dessa outra velocidade ao quadrado aqui, tá? Aqui ficou melhor. Vou deixar desse jeito aqui, ó. Então aqui, ó, é v ao quadrado, é a velocidade média ao quadrado, não é nada de menos 2 aqui, tá? Então só tá meio esquisito, mas não se preocupe, tá? É a velocidade média ao quadrado, tá? Então, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 é a nossa energia cinética. Como é energia cinética média, eu tenho que usar a velocidade média, tá? E o que isso tem a ver com o que a gente está estudando? Tem tudo a ver com a temperatura. Então, nesse caso aqui, ó, a energia cinética desse gás pode ser calculado sendo 3 meios de kBT, ok? Uma coisa muito importante aqui, tá, pessoal? É que essa equaçãozinha aqui, ó, é para gases monoatômicos. Se esses gases forem diatômicos, tá? Eles têm outros graus de liberdade, então essa expressão não vai ser a mesma, vai mudar um pouquinho. Então, alguns lugares, talvez vocês encontrem valores como 5 meios de kPt ou 7 meios de kPt. Isso são para outros tipos de gases, né? Mas como a gente está estudando os gases monoatômicos, né? Então, é 3 meios de kBt, por causa que tem 3 graus de liberdade e tal. Então, por isso que a gente usa o 3 aqui, tá? Então, professor, mas eu vi que é 5 meios em outro lugar. É porque é para outro tipo de gás. Para gás monoatômico, é essa expressão aqui, 3 meios de kBt, tá? Onde o K é a constante de Boltzmann e o T é a temperatura. Ok? Então, estou relacionando a energia cinética média, por isso que tem o traço acima das partículas, do gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Ou seja, a temperatura absoluta tem que estar em Kelvin, não esqueçam disso aí. Ok? Então, estou relacionando a energia cinética com a temperatura em Kelvin.
ok? E só para mostrar para vocês, como eu falei para vocês, que cada partícula dela está com uma movimentação, tá? A gente tem a distribuição de Maxwell, tá? Então, aqui mostra como que acontece as velocidades. Esse gráfico está péssimo, desculpa, tá, pessoal? Mas o eixo de baixo são velocidades, né? E aqui a quantidade de partículas que tem naquela velocidade, ok? Então, aqui, ó, quando elas estão em 100 Kelvin, é bem pontual, a maioria das partículas estão com uma velocidade um pouquinho acima de 100. Agora, quando elas estão em 1000 Kelvin, a velocidade delas é média em torno de 400 metros por segundo, tá? Mas, professor, mas aqui a 100 Kelvin tem partículas que alcançam a velocidade de 400? Tem. Algumas poucas partículas vão ter uma velocidade muito alta. Por quê? A gente viu que cada partícula tem uma velocidade, dependendo das colisões que elas recebem, a velocidade dela pode aumentar ou diminuir, tá? Mas a velocidade média continua a mesma, tá? Então, isso que é importante que vocês entendam aqui, tá, pessoal? Então, tem partículas que podem ter uma velocidade muito grande, mesmo com temperaturas baixas, tá? Mas são poucas partículas que vão ter essa velocidade muito grande. Claro, se eu tiver uma temperatura muito maior, o número de partículas com velocidades maiores vão ser maiores, tá? Então, mas também tem casos que a partícula, mesmo com uma temperatura de 1000 Kelvin, ela pode ter uma velocidade muito baixa por causa dessa distribuição aqui, ó, que ela tem de velocidades bem baixas a velocidades muito altas, ok? Então, essa aqui é a famosa distribuição de Maxwell, que mostra como que acontece. Isso aqui também é muito usado em distribuição de probabilidade, tá? A distribuição de probabilidade, ela segue essa distribuição de Maxwell aqui, ok? E para finalizar a aula de hoje, um exemplo, tá? Hoje a lista de exercícios de vocês vão ser diretamente do livro, eu vou mandar uma lista do livro, tá? Vou mandar esse exercício resolvido aqui como exemplo e a lista vai estar embaixo, tá bom? Então, não esqueça de fazer a lista e depois me enviar a lista resolvida, como vocês fazem todas as aulas, ok? Então, só deixa eu botar aqui, ó. Para ficar um pouquinho maior para vocês observarem. Então, vamos lá. 22. Estime a velocidade média das moléculas. Então, eu vou querer ver, né, a velocidade, eu ver com o tracinho em cima, a velocidade média das moléculas do gás nitrogênio logo após o IPEC do exercício 18 ser inflado, utilizando as expressões dadas pela teoria cinética dos gases e considerando as variáveis seguintes. Pressão e temperatura. Então, ele quer que eu calcule a velocidade média usando a expressão da pressão, que é essa aqui, e a expressão da temperatura, que é essa aqui. Ok? Wilson, mas ele fala do exercício 18, não se preocupa. Ele já está dando os dados aqui, tá? Caso não tivesse, tinha que pegar lá, mas como eu tô, é só um exemplo, eu vou pegar aqui, ó, os dados da resolução que ele já passou aqui, tá bom? Então, o IBEC tem um volume de 60 litros, a pressão de 2,3 atm e 5,75 mol de molécula. E a massa total, né, é 0,158 kg desse nitrogênio. E temperatura igual a 25 graus Celsius. Então, muito importante, tá? Tem muitas transformações que eu tenho que fazer, que, né, vou só mostrar para vocês. Ela já feita, tá? Então, aqui, ó. Primeira transformação que a gente vai ter que fazer é o volume, né? Como eu estou usando a expressão da pressão, que eu vou ter o volume, eu tenho que dar esse volume em metros cúbicos. Então, eu tenho que transformar esses 60 litros para metros cúbicos. Então, 60 litros é igual a 0,06 metros cúbicos. Outra transformação é a pressão, que tem que estar em Pascal, não em ATM. Então, eu vou transformar o 2,3 ATM para 2,3 vezes 10 na 5 Pascal. São transformações que vocês têm que fazer ali, tá? Outra coisa que eu não vou precisar transformar, mas é um valor que eu não tenho, tá?
eu não tenho o valor da quantidade de moléculas que tem lá dentro e nem a massa de cada uma daquelas moléculas. Mas ele me deu a massa total, 0,158 quilogramas, que é o número de a massa desse gás. E essa massa é dada por quem? Pelo número de moléculas vezes a massa de cada molécula. Tá? Eu quero saber qual é a massa total de 10 partículas de 50 gramas cada partícula. Quanto vai ser? 500 gramas, que é o número de partículas vezes a massa da partícula individual. Então, como aqui é N vezes M, eu posso colocar diretamente a massa do meu gás, que é 0,158 kg, tá? Então, por isso que ele já está usando direto esse valor ali, ok? Então, aqui ele fez, né? Ele isolou o V, porque eu quero ver quero a velocidade média, ele isolou, tá? Então, passou todos para o outro lado, o 3V passou multiplicando, por isso que foi em cima, ó, 3PV, e o NM passaram dividindo. Ok? Então, o NM, eu já sei o valor, que é 0,158, está aqui. A pressão, né, ficou 2,3 vezes 10 na 5, vezes 0,06. Calculei, tirei a raiz quadrada e encontrei que a minha velocidade média é em torno de 515 metros por segundo. Né? Então, uma velocidade relativamente alta, claro, porque tem uma pressão alta aqui. Tá? Então, uma velocidade aqui de 515 metros por segundo. Isso a gente usou para calcular, estimar a velocidade média através da pressão. Agora eu tenho que estimar a velocidade média através da temperatura. Então, a mesma coisa, tá? Vou usar essa relação aqui que eu mostrei para vocês, da energia cinética, com a temperatura. Então, ó, ele relacionou as duas equações, né? 3 vezes kBT igual a m vezes v ao quadrado, que é a velocidade média, ao quadrado sobre 2. Isolou a velocidade média, né? Passou o 2 aqui, por isso cortou, ficou 3 kPt e o m passou dividindo. Ok? Agora, como eu vou precisar da massa de cada uma das partículas, ele vai usar aqui essa relação aqui entre a massa de cada partícula é dada pela massa total dividido pela massa molar dividido pelo número de Avogadro. Então ficou aqui, ó, ele calculou, então a massa, o mzinho de cada partícula é 4,65 vezes 10 a menos 26 quilogramas, ou seja, a massa de cada partícula é muito, muito pequenininha, tá? Continuando aqui, agora é só fazer a substituição, né? O 3, a constante de Boltzmann está aqui. A temperatura, ele teve que transformar agora para Kelvin, então a temperatura estava em Celsius, transformou para Kelvin, deu 298, colocou aqui. A massa de cada partícula, ele já calculou e colocou aqui. Fazendo a conta, pelo incrível que pareça, a velocidade, né, é a mesma. A velocidade média é a mesma. Que bom que tu está calculando a velocidade média do mesmo conjunto de partículas, ela tem que ter a mesma velocidade média. Então, tanto usando a pressão como a temperatura, a gente consegue encontrar a mesma velocidade média para esse conjunto de partículas, tá? Aqui ele só transforma a velocidade média para km por hora para fazer para mostrar que a velocidade é extremamente alta, né, para as velocidades normais. Ok? Então, essa aí foi a nossa aula de hoje, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu falei para vocês que seria uma aulinha um pouquinho mais complicada hoje, né? Mas nada que vocês não consigam entender ali, já que vocês já, como estão fazendo química, já entendem um pouquinho de química, então muitas relações dessas aí já são bem normais para vocês. Aqui não serem, vocês mandem mensagem para mim, a gente vai tirando as dúvidas e vai fazendo aí os exercícios juntos, tá bom? Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado da aula e fiquem bem.